Então, boa noite a todos. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse artigo que foi publicado no JACE em 2021, que fala sobre o strain longitudinal global do VE como preditor de desfecho em paciente com IC e insuficiência mitral secundária. E para isso foi feita uma subanálise dos pacientes que participaram do estudo COAPT. Então, o artigo ele vai tentar demonstrar que o prognóstico de pacientes com IC e regurgitação mitral secundária está diretamente relacionado ao grau de disfunção do VE e que o strain ajuda a identificar os pacientes que obteriam, assim, o maior benefício da troca valvar mitral. Na presente subanálise do estudo COAPT, que foi o que foi utilizado dos pacientes, então foi avaliado a utilidade do strain como preditor de mortalidade e hospitalização por IC em 2 anos de segmento. Relembrando um pouquinho o estudo COAPT, né, esse clássico da literatura, que foi publicado no New England em setembro de 2018, ele analisou um total de 614 pacientes em 78 centros nos Estados Unidos e Canadá, entre dezembro de 2012 e junho de 2017. 302 foram randomizados para troca percutânea, né, a troca valvar mitral percutânea, que foi o MitraClip, mais tratamento clínico otimizado, e 312 foi para o braço tratamento clínico otimizado sozinho. Em pacientes com IC e insuficiência mitral secundária sintomática moderada a importante ou importante, o reparo transcatéter da válvula mitral resultou em menor taxa de hospitalização por IC e menor mortalidade por todas as causas em 2 anos, comparado ao tratamento medicamentoso isoladamente. Essa figura aqui espetacular, como diz o Dr. Marcelo, mostra o parâmetro ecocardiográfico dos pacientes que foram mais beneficiados pelo MitraClip. Então, foram os pacientes que tinham uma fração de ejeção maior do que 20% e um diâmetro sistólico do VE menor que 70 milímetros de mercúrio. Só para deixar bem claro como é o perfil do paciente que se beneficiou do MitraClip. Paciente em estágio já avançado, com uma dilatação importante do VE. O objetivo desse estudo, então, vai ser avaliar a utilidade prognóstica do strain basal longitudinal durante 2 anos de acompanhamento em pacientes com IC e insuficiência mitral secundária que foram inscritos no estudo COAPT. Entre os pacientes inscritos, 595, 92% do total apresentaram qualidade de imagem adequada na linha de base para analisar o strain. E essa população constituiu a população do estudo, né? O strain do VE, derivado do rastreamento do espectro a partir de ecocardiogramas basais, foi obtido e foi categorizado em 3 grupos. Mais para frente eu vou mostrar como ficaram definidos esses grupos. Mortalidade e hospitalização por IC em 2 anos de segmento foram os principais desfechos de interesse. Então, a metodologia, né, foi a análise do strain. Aqui a gente vê o strain a partir de 4, 2 e 3 câmaras, e o trabalho considerou um valor de strain normal menor que menos de 17% em homens e menor que menos 18% para mulheres. Além das medidas ecocardiográficas convencionais, a análise do strain foi realizada por um único ecocardiografista, seguindo as diretrizes da Sociedade Americana. Tá, esse slide ele é interessante porque ele dá para ter uma noção do contexto clínico dos pacientes, né? Os pacientes, então, foram agrupados de acordo com o strain basal em 3 grupos. O primeiro grupo tiveram um strain menor que menos 13,19%, o segundo maior que menos 13 e menor que menos 10, e o terceiro maior que menos 10. A média de idade foi de 70, somando aqui os 3, dividindo por 3, a gente vai ter uma média de idade que foi de 72 anos. 38% eram mulheres, 74% eram da raça branca, 61% estavam na classe funcional entre 3 e 4, mostrando já o estágio avançado da doença, né? A maior parte dos pacientes.
e 60% apresentavam cardiomiopatia isquêmica. O que a gente percebe? A gente percebe aqui que pacientes com melhor strain, que é esse primeiro grupo, menor que menos 13,19%, eles tinham uma pressão arterial sistólica e diastólica mais alta e níveis mais baixos de BNP do que aqueles do segundo e do terceiro grupo. Enquanto não foram encontradas diferenças em outras características basais, incluindo classe funcional, qualidade de vida, medicamentos, prevalência de cardiomiopatia isquêmica e comorbidades. Então, essas foram as 3 grandes características que definiram, tiveram importância entre os grupos. Bom, as características ecocardiográficas basais estão listadas aqui nessa tabela. E a gente consegue perceber que a fração de ação média ela foi de 31,3%, né? E a média do strain ela foi de 11,9%. O artigo cita que 524 pacientes, 92,7%, tinham um strain anormal. E pacientes com melhor strain do VE, eles apresentaram aqui, que é esse grupo aqui, né? Fração de ejeção mais alta, dimensões e volumes diastólicos e sistólicos finais do VE menores e maiores volumes sistólicos e débito cardíaco. Nenhuma diferença entre os grupos foi observado em relação à gravidade da regurgitação mitral ou da PSAP. Nesse slide, a gente vai perceber que os resultados clínicos eles não foram estatisticamente significativos entre os grupos divididos pelo strain dentro de cada grupo. Por exemplo, né, em relação à troca valvar mitral ou em relação ao tratamento clínico otimizado, a gente percebe aqui que as curvas estão muito próximas. Em relação à troca valvar, um P de 0,647, 0,647. E o tratamento clínico, um P de 0,306, mostrando que não teve diferença significativa, estatística significativa em relação a isso. Já aqui, a gente percebe os resultados clínicos ao longo de 2 anos de segmento para a população geral e para cada um dos 3 grupos. Né? Em azulzinho, é o primeiro grupo, que eu falei, do melhor grupo, que é menos 13,9, o vermelhinho aqui o segundo e o verdinho o terceiro grupo. E mostrou que o desfecho composto de morte ou hospitalização por IC não teve diferença, com um P de 0,26. Aqui, a figura B mostrou que também não teve diferença em relação à morte, com um P de 0,52 entre os 3 grupos. E em relação à hospitalização por IC, também não teve diferença, com P de 0,09. Aqui, a análise de Kaplan-Meier não demonstrou o impacto do strain nos resultados clínicos nos 10 meses iniciais, porque ele divide 10 meses depois de 10 a 2 anos. E depois disso, as curvas elas começam a divergir ao longo do período de acompanhamento, né? Igual eu disse, de 10 a 24 meses. Especialmente para o desfecho composto de morte ou hospitalização por IC, que a gente vai ter um P de 0,03 aqui. Em relação à morte, que a gente vai ter aqui as curvas que começam a se afastar, e em relação à hospitalização por IC. Entre 10 e 24 meses, os pacientes no primeiro grupo, eles tiveram umas menores taxas de eventos, enquanto aqueles no terceiro grupo tiveram os piores resultados, né? Principalmente para morte ou hospitalização por IC ou morte. O pior strain basal do VE foi associado a piores parâmetros clínicos adversos e medidas ecocardiográficas. Não foram observadas diferenças entre os grupos, como eu disse, em relação ao strain para o desfecho de morte ou hospitalização por IC, ou desfecho composto de morte ou hospitalização em até 2 anos de segmento. Os desfechos eles foram independentes do strain do VE nos primeiros 10 meses
de segmento. Entretanto, os pacientes com menor strain, eles tinham um risco maior de morte ou hospitalização por IC entre 10 e 24 meses, né? A presente subanálise investigou se o strain basal, um marcador mais sensível da função do VE do que a fração de ejeção, ele foi um preditor de resultados em 2 anos, né? O que foi visto, a partir dos gráficos que eu mostrei, é que a partir do momento que os pacientes tinham um strain pior, eles tinham uma pressão arterial mais baixa, um peptídeo natriurético, um BNP mais baixo, maior tamanho do VE, pior fração de ejeção e volume sistólico mais baixo. As limitações do estudo é que a presente análise ela foi pós-hoc, portanto deve ser considerada geradora de hipóteses. A aquisição de imagem ela foi feita com os sistemas ecocardiográficos de vários fornecedores nos diferentes locais do COAPT, né? E para permitir a análise do speckle tracking a partir de imagens bidimensionais adquiridas, usando vários sistemas ecocardiográficos, foi usado um software de fornecedor neutro da Tontec disponível comercialmente. Dada a falta de análise de deformação universal, os valores relatados eles podem não ser comparáveis aos obtidos com outras estações de trabalho. A gente pode concluir, então, que no estudo COAPT, o strain não foi preditor de morte, hospitalização por IC, ou o desfecho composto de morte ou hospitalização por IC em 24 meses de segmento. No entanto, pacientes com pior strain basal, eles apresentaram maior risco de hospitalização por IC e o desfecho composto de mortalidade ou hospitalização por IC em 10 e 24 meses, né? Nesse período, os pacientes entre 10 e 24 meses, os pacientes do primeiro grupo, com strain menor que menos 13,9, eles tiveram as menores taxas de eventos, enquanto aqueles do terceiro grupo tiveram os piores resultados. O benefício da troca valvar mitral em comparação, né, percutânea, em comparação com o tratamento clínico otimizado sozinho, na redução da taxa de morte em 2 anos, hospitalização por IC ou desfecho composto de morte ou hospitalização por IC, ele teve presente, independente do strain basal. Então, é isso que eu acho que é a grande crítica desse estudo, né? Talvez, do ponto de vista prático, ele traga pouco benefício, já que já está bem estabelecido o benefício da troca valvar mitral nesses pacientes. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, Mari, parabéns, tá? Uma excelente apresentação, bem objetiva, um artigo complexo e acho que bem importante. Acho que até antes da gente falar, porque esse artigo ele é uma subanálise do COAPT Trial, né? Então, acho que antes da gente falar desses resultados, é importante relembrar o que foi o COAPT Trial, que a Mari trouxe um slide aí que resumiu bem, ou seja, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, que estudou 614 pacientes e viram que a intervenção percutânea com MitraClip trouxe benefício prognóstico nos pacientes com IC sintomáticos, refratários e que foram abordados em uma IM funcional 2:3 ou 3. E sempre que a gente lembra do benefício desses resultados, né, do COAPT Trial, não tem como a gente não lembrar do como ele foi contraditório com o trial, que também foi recentemente publicado, que foi o MITRA-FR, né, falando em português mesmo, foi publicado em 2018, e que tinha trazido um resultado negativo com o MitraClip, ou seja, o MitraClip não tinha tido benefício prognóstico nos pacientes quando comparado ao grupo que isoladamente só fez tratamento clínico. E aí é legal a gente se aprofundar do porquê isso aconteceu, que é aquele slide muito bacana que a Mari trouxe ali, né? A diferença é que o COAPT Trial, acho que segundo ou terceiro, Mari, no COAPT Trial, a seleção dos pacientes foi diferente, né? Os pacientes tinham uma IM com maior grau de severidade, eles eles indicavam a intervenção com ERO acima de 30, um volume regurgitante acima de 45, enquanto que lá no MITRA-FR era um ERO maior que 20, e um volume regurgitante, se não me engano, de 30, que utilizavam lá o guideline europeu, enquanto o COAPT utilizava o guideline americano. E o outro ponto importante é esse do ventrículo esquerdo.
os pacientes no COPT Trial, apesar de ter ventrículos com uma disfunção moderada importante, eles eram menos debilitados, né? Eles utilizaram um critério que não indicavam quando tinha um diâmetro diastólico final acima de 70. E o volume diastólico final médio desses dois trials foi diferente. No COPT Trial era 130 de volume diastólico final e no MITRA-FR em torno de 100. Então, isso para mostrar o quê? E no COPT Trial eles excluíam os pacientes que tinham fração de ejeção menor que 20, enquanto que no MITRA-FR entrou paciente com fração de ejeção ali de 15 a 40. Então, para mostrar que, obviamente, a seleção desses pacientes faz toda a diferença nos resultados, né? O COPT Trial, ele selecionou pacientes que tinham uma IM com maior gravidade em ventrículos que, apesar de disfuncionantes, não estavam tão debilitados, né? Aí, diante disso, a gente vem para essa subanálise, que eu achei interessante, apesar do resultado, na minha opinião, negativo. Primeiro porque o estudo ele tem uma pergunta científica muito objetiva e clara, que é o strain nessa população, o strain basal nessa população serve para estratificar o prognóstico, serve como valor incremental prognóstico? A resposta muito objetiva também, no segmento de 2 anos, é que não. Né? Então, o estudo mostrou que o strain nos 3 grupos não foi identificador dos pacientes que tiveram pior prognóstico. O que é mais importante, independente de qual grupo o paciente estava, se ele foi bem selecionado para implantar o MitraClip, obviamente a gente tem que considerar todo um contexto, né, em centro especializado, equipe ultra treinada para fazer o procedimento adequadamente, o eco lá com todos os parâmetros anatômicos para fazer o MitraClip, mas enfim, desde que o paciente tenha sido bem selecionado, o strain não foi um preditor de prognóstico, diferente do que aconteceu lá no COPT Trial com fração de ejeção. A fração de ejeção foi um preditor de pior prognóstico. Quanto pior a fração de ejeção, pior foi o desfecho dos pacientes lá no COPT Trial original. E aí eles fizeram essa outra subanálise que, se você pegar ali no período entre 10 e 24 meses, se você considerar só esse período, aí o strain foi um identificador de melhor prognóstico, ou seja, quem tinha melhor strain internava menos e morria menos. E uma sugestão que os próprios autores dão e que faz sentido, mas que obviamente tem que ser melhor esclarecida, é que, na verdade, a gente precisa esperar um tempo para que o remodelamento reverso do ventrículo seja evidenciado e esse paciente, então, tenha melhor prognóstico. Obviamente, é total teoria, ou seja, quem tem melhor strain, teoricamente, teria uma reserva funcional melhor, mas que a gente tem que dar um tempo para esse remodelamento reverso acontecer e a gente conseguir observar isso em desfecho clínico. É um raciocínio interessante, mas que a gente precisa de mais dados, né, para saber disso. Uma outra coisa interessante é que eu já até tinha visto um trabalho aí esqueci o nome do autor agora, que eles tinham visto que nesses pacientes com M funcional, mas aí envolveu o tratamento cirúrgico também, não só tratamento percutâneo. Eles viram que um strain muito ruim, abaixo de 7%, foi um identificador de prognóstico ruim. E esse estudo agora, eles também viram que um subgrupo de pacientes que tinham um strain menor que 7%, ou seja, péssimo, que foi 6%, eles tiveram um percentual muito grande de prognóstico ruim, de 39% desses pacientes. Eu acho ponto positivo um trabalho, apesar de ser pós-hoc, uma metodologia do COPT Trial muito bem feita, né? A descrição da realização do strain, eles respeitaram todos os preceitos técnicos, a média do frame rate foi boa, foi de 50, 51 ali de frame rate. Se vocês verem nos resultados, a reprodutibilidade do estudo é boa, né? O que eu acho sempre importante a gente falar isso quando está falando de eco, então os coeficientes de correlação intraclasse foram muito bons, e sempre importante a gente destacar aí as limitações, nesse caso, sem dúvida. Apesar deles utilizarem TomTec para todos, a aquisição foi feita em aparelhos diferentes, e lembrar que, como foi feito em TomTec, a gente não pode extrapolar esses resultados para outras análises, mesmo que offline. Mas eu achei um estudo bem interessante, faz a gente refletir bastante, e eles foram bem honestos aí em relação ao que encontraram no desfecho primário, e nessas subanálises aí. Eu acho que dá para fazer bastante reflexão. Eu achei bem bacana. Eu também, como o Rafa, gostaria de parabenizar a Mari pela apresentação espetacular
E todas as vezes que a gente escuta o Rafa falando, é um deleite. Parabéns, Rafa, porque a gente sempre aprende muito com a tua clareza e a sua forma tão didática de mostrar as coisas, realmente espetacular. Esse trabalho, esse trabalho é muito interessante, porque, na verdade, ele é puramente uma análise pós-rock. Aquela análise pós-rock se faz quando você não consegue demonstrar a tua hipótese inicial e você tem alguns dados. Então, através dos dados, você começa a gerar milhões de hipóteses e começar a perguntar se existe algum dado que possa ser positivo dentro daqueles dados todos que você analisou. Porque você pensa bem, esse estudo ele tem uma sobrevida de relação de strain no tempo em U, não é isso? Quer dizer, o paciente tem uma melhor sobrevida no início, até 10 meses, passa de 10 meses a 24 meses, tem uma diminuição da sobrevida e tem um efeito composto, eles já começam até como endpoint composto, que não conseguiram com endpoint isolado, né, Rafa? Nem a sobrevida, nem a mortalidade e nem a internação por insuficiência cardíaca tiveram poder suficiente para que fossem analisados de uma forma isolada. Por isso que você faz uma análise, um endpoint composto. Exato. Porque como você não consegue ter análise, força suficiente em cada um dos dados, você começa a compor as coisas. Então, o que acontece é que você tem uma sobrevida maior no início, uma queda da sobrevida de 10 a 24 meses e volta a ter uma sobrevida maior, livre de morte por insuficiência cardíaca e livre de hospitalização por insuficiência cardíaca dentro de 24 meses. A hipótese que eles dão para isso é que você precisa de um tempo para que tenha um remodelamento do ventrículo. Mas eu acho que em algum momento aí no texto, se não me falha a memória, Mari, eles mostram que não ocorreu remodelamento reverso. Verdade. Se não aconteceu o remodelamento reverso, essa hipótese não tem lógica. Porque se em todo o período você não teve o remodelamento reverso, em geral você considera quando existe uma diminuição maior do que 20% do volume sistólico final do ventrículo esquerdo. Se isso não ocorreu, essa hipótese ela não pode ser verdadeira. Você não pode esperar um tempo para aquilo que não ocorreu ocorra para justificar a diminuição da mortalidade e da hospitalização. Então, no próprio texto, se você olhar com calma, a própria hipótese que eles lançam não tem sentido. Não é verdade? Então, é um artigo interessante, se a gente for ver do COAPT, só do Federico Acho, estava vendo um tempo atrás, ele estava conversando sobre isso, saíram 13 artigos só sobre o COAPT. E é interessante que eles colocam 78 centros do Canadá e da Europa, mas vocês vão ver que, como autores, está o Jerome Becks, que é o chefe de Leiden, na Holanda, não tem nada a ver, e a Vitória Delgado, que trabalha com ele também em Leiden. Então, a gente vai começando a entender um pouquinho mais a força de cada um que participou no estudo e que, na verdade, esse foi um estudo totalmente negativo. E que essa hipótese aí de 10 a 24 meses, isso saiu dentro de uma subanálise depois de ter tido uma hipótese negativa. Então, a hipótese que eles tinham inicial, que o strain pudesse impactar na diminuição da mortalidade, da diminuição da hospitalização por insuficiência cardíaca, é negativa. Fizeram 200 análises depois, pós-ROC, depois dos dados, e saiu aí um período de 10 a 24 meses, que não tinha nada a ver com o que estava analisado, nem feita a hipótese no início. Então, é um estudo interessante, eu acho que o que sobra no final é que o strain não teve impacto prognóstico nenhum durante o período. Esse negócio de 10 a 24 meses também não tem lógica, porque não observaram o remodelamento reverso. Então, é um negócio interessante para vocês verem como, às vezes, o estudo forte, porque tem um grupo forte envolvido, americanos, europeus, tem 78 centros, é um estudo muito importante. Mas a ideia, se isso fosse feito no Brasil, jamais seria publicado. Porque a própria hipótese que eles lançam no estudo, ela é contradita pelo que é demonstrado pelo estudo. Então, é interessante para a gente entender mais ou menos como é que funciona hoje
a publicação em revista de ponta, qual a importância de quem está no artigo, e também como você vai avolumando o número de artigos a partir de um conjunto de dados. Tem coisa fantástica do COAPT, mas o strain seguramente não é um dado muito forte, não. Boa noite a todos. Parabéns, Mari, você foi super objetiva e você tocou os pontos fundamentais, aquele resumão, aquele quadro realmente resume o COAPT, né, mostrando a grande importância da seleção dos pacientes, que foi a grande diferença com o Mitra-FR. Quer dizer, a aero tem que ser maior que 0,30, o volume tem que ser maior que 45. O Rafael fez uma revisão brilhante aí de tudo, né, do COAPT. Só um detalhe, assim, para não gerar confusão. Gera muita confusão quando a gente fala em ciência mitral, porque a classificação hemodinâmica é diferente da classificação ecocardiográfica, né? E toda vez que vocês lerem o Everest ou qualquer outro, a partir de então, relacionando com insuficiência mitral, é sempre usado a referência hemodinâmica. O que eu estou querendo dizer? Quando eles classificam 1, 2, 3, 4, e eles falaram que o grau 3 e o grau 4 foi indicado a cirurgia, 1, 2, 3, 4, 1 é leve, 2 é moderado, 3 é moderado é importante e 4 é importante. Então, os 3, moderado é importante, eram incluídos para o estudo. Por isso que tem importante e moderado é importante. E por isso que eles não pegaram 0,40, pegaram a partir de 0,30 de aero e pegaram 45, não 60 de volume. Isso estou falando do americano. Esquece o Mitra-FR, foi um erro, uma fase errada lá do pessoal da Europa, que queria classificar de uma outra forma, achava que ciência mitral funcional tinha que ser diferente, e isso eles já voltaram atrás, tá? Mas por isso que são valores mais baixos que de insuficiência mitral importante. A partir de insuficiência mitral moderada é importante. Insuficiência mitral moderada não foi classificada. E por isso que o resultado é considerado de sucesso quando reduzia para grau 2, ou seja, grau 2 é moderada. O objetivo do MitraClip é sempre grau 1 ou menor, né? Mas ele nem se coloca, porque sempre o carro-chefe é a hemodinâmica, e a hemodinâmica não tem o grau 1, né? Ou é leve ou não tem. Então, para eles, grau 1 é o leve, não é o nosso grau 1 que é trivial, mínimo. Então, é isso, tá? Então, assim, e aquilo que o Marcelo, a última frase do Marcelo foi brilhante, exatamente isso. Quer dizer, o estudo não foi feito para avaliar strain e não tem valor, quer dizer, é essa coisa de uma casuística grande, o pessoal querer produzir. Esse artigo jamais seria publicado no New England. A questão de uns 3, 4 anos atrás, saiu um editorial super forte do grupo que dá suporte a toda a estatística, falando que se não for objetivo primário o trabalho, a partir daquela data eles não iam aceitar, estavam comunicando isso a todos os autores do mundo, porque exatamente também acontecendo isso. O pessoal quer tirar leite de pedra, quer publicar paper, e assim, aqui está muito claro. E outra coisa importante, quer dizer, não é que o resultado foi negativo, o resultado não foi positivo, o que é totalmente diferente. Não significa que o strain não serve, é que o estudo não foi desenhado para strain e pode ser simplesmente porque o N não foi suficiente ou porque a metodologia foi inadequada, né? Como o Rafael colocou, quer dizer, até foi a análise foi feita num centro só, mas sabe lá Deus como é que foi a captura em cada aparelho diferente desses vários centros pesquisadores, né? Então o foco não era a avaliação de strain. Eles quiseram aproveitar já aquela coisa, a gente faz isso, né? A gente ainda sendo realista, a gente faz muito isso. Vamos aproveitar, não deu isso, vamos ver outro dado, mas é sempre, como o Marcelo colocou, isso aí é pós-hoc, isso aqui é indutor de opinião, de suspeita só. Então, eles são um levantador de suspeita. Tá? Então, assim, eles não conseguiram, levantaram mais ou menos, porque eles mostraram, parece que teve uma tendência, e chegou lá em 0,006%. E outra coisa, né? Isso não foi, não sei se não foi abordado, mas vocês não colocaram. Desculpa, eu não li o artigo, não tive tempo de ler com calma, só vi o resumão, depois não tive tempo de ler. Mas é totalmente diferente você avaliar o grupo que não foi tratado do grupo que foi tratado. O grupo que foi tratado, você gera um viés tremendo, como o Marcelo falou. Será que teve remodelamento reverso?
Será que alguns tiveram, outros não tiveram? Quer dizer, tem uma série de... É totalmente diferente. O que é interessante aqui é o grupo que foi só tratamento clínico otimizado ao máximo, o melhor tratamento clínico durante 2 anos. E nesse grupo eles viram que teve uma tendência. Quer dizer, o N de 300 foi pouco, né? Porque também o segmento vai caindo, vão morrendo. Então foi pouco o N para comprovar, mas existiu uma tendência do strain. Então não sei. Não é que o resultado foi negativo, ele não foi positivo, né? Isso tem alguns editoriais sobre isso também, a maneira de a gente interpretar, não dizer que é negativo, porque não foi provado que é negativo, né? O strain não foi provado que não serve, simplesmente não deu significância estatística, pode ser aleatório, né? Assim como se tivesse dado, às vezes, também às vezes, quando dá positivo o P significativo, não necessariamente a coisa é real, né? Pode ser, tem um espaço para aleatoriedade, e, de novo, baseado em N e baseado na metodologia. É isso.